Boa tarde, pessoal do nosso canal Farol e Natureza. Hoje eu queria mostrar para vocês por que eu sou adepto do plantio em orquídeas em tronquinho, né? Nas orquídeas epífitas. Você amarrar ela num tronquinho, porque no tronquinho ela se desenvolve mais rápido, ela floresce mais rápido, as raízes dela ficam saudável. Quando você coloca num vaso de plástico ou vaso de cerâmica, ela também vai. Mas para mim a raiz da orquídea ela foi feita para ficar aparente, né? Porque o meu cultivo é conforme eu vejo na natureza. Então eu sempre procuro replicar aquilo que eu vejo na natureza. Eu gosto muito de andar no meio da mata e graças a Deus eu tenho a oportunidade de conhecer alguns lugares de mata nativa, né? Em Juquitiba, em Peruíbe. Então, andando pela mata, a gente sempre encontra uma orquídea. Eu sempre observo aonde essa orquídea está, se ela está na sombra, se ela está no sol, se ela está no alto de uma árvore, se ela está num lugar mais sombreado. E sempre eu tento replicar aquilo que eu estou vendo. E na natureza, as orquídeas epífitas grudam na árvore, né, e suas raízes ficam soltas. A raiz recebe vento, recebe luz, recebe água, entendeu? Então, mesmo que dê uma chuva muito forte, como é comum agora nessa época de verão, principalmente aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo nós temos um ditado, na época de dezembro, na época de verão, dezembro, janeiro, fevereiro, tudo que você fizer faz cedo, porque à tarde vem aqueles pés de água, sabe, irmãos? E aqui em São Paulo chove muito mesmo, dá aquelas enchentes, aqui, tanto na cidade de São Paulo como no estado de São Paulo. Principalmente as cidades litorâneas, chove muito aqui em São Paulo, né? Então, mesmo que a orquídea esteja num lugar que chove muito, acontece o quê? Ela pega aquela chuva abundante, ela ensopa as raízes, mas como as raízes ficam penduradas aparente, ela escorre, o vento seca ela, o sol seca, então ela recebe a umidade que ela precisa, ela absorve essa água, né? Essas águas vão para o bulbo, vão para as folhas, alimentam ela, hidratam a orquídea, mas a raiz não apodrece. É o que muitas vezes acontece em vaso, né? Você coloca a orquídea no vaso, mesmo que você molhe dia sim, dia não, dependendo do tipo de substrato que você usa ou do tipo de vaso, né? A raiz vai pegando a umidade, e com o tempo ela cria fungo e apodrece. A maioria das orquídeas nós perdemos por excesso de umidade. A gente molha demais e a raiz fica muito tempo molhada. E isso causa fungos, né? E os fungos apodrecem a raiz. A orquídea gosta de umidade? Não, ela não gosta, ela ama. A orquídea ela ama ficar úmida. Só que ficar úmida é uma coisa e ficar encharcada é outra, né? Então, na natureza é perfeito. Ela está numa árvore, tem as raízes que agarram nas árvores, né? Vem a chuva bate, ensopa aquela raiz, ela absorve a água. Aí daqui a pouco, irmãos, passou a chuva. Vem o vento vai secando a raiz, o calor vai secando a raiz e está perfeito, né? Então, mesmo que chova uma semana em seguida na natureza, a raiz ela vai escorrer. Você não vai perder a orquídea que está amarrada numa árvore ou debaixo de um sombrite, né? Que ela esteja numa madeira, porque ela não vai encharcar. A diferença de você ter um vaso, né? Assim, quem tem sombrite, que você cobre com sombrite seu orquidário e tem no vaso, época de chuva é desespero, porque chove todos os dias. Que eu falei, o verão aqui em São Paulo praticamente chove todo dia, então vai encharcando a orquídea, e mesmo que saia sol, não dá tempo de secar o miolo da raiz que está dentro do vaso, né? Por isso que nós perdemos muitas orquídeas no verão. Se você colocar num vaso, né, tem que ser um vaso bem furado, né? Quanto mais furado o vaso, melhor, porque vai escoar bastante a água. O substrato, casca de pinos, carvão, e pode colocar até bastante isopor, né, para ajudar a ter uma drenagem, pedrinha, brita, aquelas argila expandida, para quê? Para que a umidade não fique permanentemente dentro do vaso. Vaso de plástico é complicado para molhar, viu, irmãos? Quanto menos você molhar, melhor. Os vasos de cerâmica, eles absorvem mais a umidade, né? Então, se chover, ele consegue secar mais rápido. Mas o ideal é fazer igual Deus fez na natureza. Na natureza, Deus colocou as orquídeas na árvore. E eu acho perfeito. E eu queria dar um exemplo para você, como o cultivo no tronquinho, ele é melhor, ele favorece a orquídea, as raízes, né? Principalmente essas orquídeas que têm raiz fininha, né?
oncídios, que realmente é raiz muito fina, gomesa, maxilária orcholeuca, essas raízes que têm raiz fininha, essas apodrecem mais depressa. Você pode ver chuva de ouro no vaso, se você molhar muito, você perde ela, entendeu? Então, a chuva de ouro adora um tronquinho. Todas as orquídeas que são epífitas, o lugar ideal é um tronquinho, uma bolacha de madeira. Tem gente que amarra em telha, que eu fiz outro dia, amarra em telha, dá muito certo, né? Então, eu queria mostrar para vocês a prova de que como uma orquídea no tronquinho, ela desenvolve mais rápido e ela floresce mais rápido. Olha o exemplo aqui, essa aqui é uma chuva de ouro. Olha que coisa linda que ela está amarrada num tronquinho de peroba. Tá aqui para vocês verem, ó. Um tronquinho de peroba, ela está amarrada nesse tronquinho. Enraizou, mas enraizou muito. Essa orquídea, ela estava num vaso, ela não ia. Tirei do vaso e coloquei nesse tronquinho aqui. Então ela enraizou as raízes, ó. Olha a saúde das raízes, a quantidade de raiz. Então ela tomou a chuva encharcou aqui a madeira, mas escorre, logo tá seco, ó. Choveu a noite inteira. Entendeu? Aqui em São Paulo. Parou de chover, acho que era umas 9 da manhã, ó. As raízes já estão sequinhas. Ela absorveu toda a água que ela precisou, toda a umidade. Entendeu? Ó, tá seca as raízes. E choveu até umas 10 horas da manhã. E eu queria mostrar que eu amarrei nesse tronquinho aqui uma muda de maxilária orcholeuca. Tá vendo a maxilária orcholeuca? Dessas flores amarelo com branco. Perfume é de laranja-lima. Tem um perfume gostoso. Então, essa que está amarrada no tronquinho, por isso estou fazendo esse vídeo, ela floresceu, né? Tá com essas flores bonitas que floresceu, ó. Não consigo mostrar no vídeo, ela floresceu, ficou linda, tá vendo? Muito perfumada, uma orquídea nativa da Mata Atlântica, essa aqui veio da região de Juquitiba, maxilária orcholeuca. Ela tem um bulbo, parece o bulbo da chuva de ouro, só que ele é amassadinho, ele é bem amassado, né? Aqui não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Então essa pontinha aqui que tinha caído do vaso, que apodrecia, eu amarrei na madeira. Esta que eu amarrei na madeira, ela já floriu, olha, floriu, bem perfumada, bem cheirosa. Por quê? Porque está no tronquinho, está do jeito que Deus fez, irmãos. Deus fez a orquídea e colocou nas árvores. Olha como que fica bonito. Se ela estivesse no vaso, ela não estaria desse jeito, tenho certeza. Porque ainda eu tenho algumas no vaso, irmãos, que eu estou tirando aos poucos, né? E olha como ficou bonita aqui, floriu, cheirosa isso aqui presente. E fora essa muda aqui, olha gente, o cheiro, eu tive Covid, eu perdi um pouco do olfato e paladar, né? Mas eu tô sentindo o cheiro dessa orquídea, um cheiro forte, gostoso, um cheiro de laranja-lima. Ah, eu não sei, é um cheiro muito gostoso, sabe? Forte mesmo, cheiro forte, né? Mas gostoso. Então ela está perfeita aqui nesse tronquinho, porque as raízes tomaram chuva a noite inteira e já estão secas, tá vendo? Então tá ideal. Ela tomou a umidade, se alimentou daquilo que ela precisava e não está encharcada. Então não tenho problema com fungo, eu não tenho problema com praga. Olha, faz praticamente 3 anos que eu cultivo orquídea, 3 anos e meio, né? E não tenho problema de praga aqui nas minhas orquídeas. Muito difícil dar conchonilha ou dar aquela podridão negra ou fungo. Tava dando quando eu colocava ela em vaso. Depois que eu passei a maioria delas para tronquinho, né? Parou o problema de fungo. Principalmente fungo, aquelas manchas negras, né? Então aqui, essa maxilária orcholeuca, que linda, ó. Tá florindo, uma mudinha que eu coloquei aqui o ano passado, floriu porque estava no tronco. Eu tenho 6 vasos de maxilária orcholeuca. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só um minutinho, gente, ó. Eu separei aqui para vocês verem. Eu tenho 6 vasos de maxilária orcholeuca, ó. Tá vendo como tá bonito? Ele tá no vaso, eu molho muito pouco para evitar a umidade dele. Tá bonita, não tá? Olha, um exemplar bonito, só que ele não floriu. E que pelo que eu tô olhando aqui, não tem nenhum vestígio de flores. Por quê? Porque no vaso ela vai demorar mais para se adaptar, a umidade excessiva vai prejudicar, mas se ela tivesse no tronquinho, com certeza ela estaria florindo. Eu tenho 4 delas no vaso que eu vou mudar agora e tem umas 5, 6 que estão no tronquinho. As que estão no tronquinho já estão todas elas postando botãozinho, colocando botãozinho. Eu só não tirei do orquidário porque elas estão amarradas, né? Porque eu amarro minhas orquídeas no orquidário, irmãos, que já me roubaram a orquídea, né? Então eu prendo elas com lacre bem presa para ninguém levar embora, né? Então olha aqui, a que está no vaso tá bonita, tá? Mas não floriu, entendeu?
e já era o tempo de estar florido. Então, se você copiar a natureza, tudo vai dar certo. Eu quero te dar um exemplo para vocês aqui, né? Ah, mas será que a orquídea ela vai num pedaço de madeira? Dá uma olhada nessa catleia aqui, olha. Essa catleia aqui, ela tá num pedacinho de batente de madeira, entendeu? Eu plantei ela na horizontal, tá vendo? De vez de ser na vertical, geralmente a gente planta a orquídea assim, né? Então eu resolvi plantar ela na horizontal. E olha aqui o presente, 3 botões já apontando aqui nela. E tá num tronquinho, você fala, não, mas tá num tronquinho, tá seca, tem até uma samambaia junto aqui de gaiato que eu deixo ficar junto, né? E ela nesse pedacinho aqui de batente de porta, olha, fica debaixo do sombrite, toma sol, choveu bastante. Hoje eu tirei ela da chuva, ela tava lá debaixo do sombrite na chuva, né? Como chove muito e chuva, ela estraga a folha, a flor, tá? Quando você tiver com uma orquídea florida, você molha a raiz, evita molhar a flor. Se você molha a flor dura menos, tá? Então a sua orquídea está florida, pode molhar, mas molha a parte das raízes. Evita molhar as flores, que elas duram mais. Por isso que eu tirei debaixo do sombrite lá, porque agora é o momento de eu curtir ela. Se eu deixasse ela na chuva, ela iria morrer, né? Morrer não, durar menos. Então aqui, ó, cultivo na madeira, do jeito que Deus fez na natureza, é o cultivo perfeito, tá bom? Então mostrando para vocês que cada vez mais eu tento copiar o que Deus fez na natureza, né? Porque a natureza Deus criou há milhões de anos, então tudo está funcionando desde a criação. Então a maneira certa de plantar uma orquídea é num tronquinho, num toquinho, numa bolacha de madeira. Não tenha medo. Meu Deus, como que a orquídea vai viver num tronquinho? É o lugar que Deus colocou ela. Então ela vai se desenvolver de maneira perfeita, tá bom? Então hoje foi o nosso cultivo na madeira, o cultivo da maneira natural. Quanto mais natural, vai ficar mais lindo o seu cultivo. Clica no nosso sininho, compartilha no nosso canal Farol e Natureza, né? Falamos da palavra de Deus, falamos de natureza, de orquídea, de flores, né? De tudo aquilo que Deus nos deu para nos alegrar.